noite, meu nome é Wagner Dias e é com muito orgulho que nós começamos aqui hoje a Louvre TV. Nós falaremos sobre muito assunto. Hoje é a primeira, como eu falei para você, e nós teremos encontros diários aqui nesse canal. É aqui que você vai ter todas as informações a respeito do business, a respeito do plano de negócio, a respeito da expansão, a respeito de tudo que está acontecendo nessa fantástica empresa. Eu vou fazer aqui um overview, um resumo, não a respeito da empresa propriamente dito, porque eu ainda não tenho todas as informações. Teremos e teremos juntos. Mas eu quero fazer um pouco do resumo do que tem acontecido nesse cenário do marketing multinível aqui no Brasil. A gente vê que muita coisa aconteceu. O marketing multinível ele vinha gatinhando no Brasil. E aí, de 3 anos para cá, muita coisa mudou. Se você é um ecoempreendedor, você sabe a velocidade, a dinâmica com que o negócio está acontecendo. Eu sou do tempo ainda onde as apresentações elas eram presenciais. Nós tínhamos aquele trabalho de contatar, convidar, acompanhar um convidado até uma apresentação. E tinha apresentação de palco, de sala, todas as pessoas ali. E depois tínhamos que participar ainda de um fechamento. Fazíamos o fechamento, essa pessoa entrava no nosso time e logo em seguida, na semana seguinte, começava tudo de novo. Contato, convite, acompanha, faz a apresentação e os treinamentos. Mas muita coisa mudou. Hoje nós sabemos que a maioria das apresentações são feitas pela internet. É outro canal, é outra velocidade, é outra dinâmica. E infelizmente, muitos profissionais de marketing multinível não acompanharam a mesma velocidade desse processo de apresentação. Nós sabemos da importância da internet e utilizaremos a internet, este é um canal da internet, utilizaremos aqui para levar todas as informações a respeito da Louvre e darmos também treinamentos. Faremos também aqui entrevista com alguns top líderes que estão se destacando no cenário nacional e mundial. Falaremos sobre treinamento, falaremos sobre contato, convite, sobre apresentação, sobre plano, esclareceremos dúvidas. Entrevistaremos aqui algumas pessoas da empresa também, não só os seus empreendedores, ok? Mas nesse momento aqui, gente, eu quero usar esse pouco tempo que nós temos para falar um pouquinho da minha experiência nesse cenário de marketing multinível. Eu trabalho com marketing multinível desde 1996 e todo esse tempo foi somente fazendo palestras. Eu nunca desenvolvi um marketing de nenhuma empresa. Eu acho meio complicado uma pessoa fazer as duas coisas, dar treinamento e acompanhar uma equipe. Eu particularmente eu não consigo fazer duas coisas bem feitas. Talvez seja por causa da minha masculinidade. Dizem que isso é característica de homem. A gente nunca consegue fazer duas coisas bem feitas ao mesmo tempo. Então eu dou treinamento. E o que eu tenho percebido, meus treinamentos mudaram muito nos últimos 3 anos, o que eu tenho percebido é que muitas pessoas ingressam numa empresa, desenvolvem o marketing, mas desenvolvem com um pouco de receio. Porque nós vimos no cenário nacional empresas que vieram, fizeram um barulho muito grande, empresas que cresceram, e seja lá qual for a razão, essas empresas não estão mais aqui. E hoje talvez exista algum ecoempreendedor que tem esse receio, tem essa crença ou esse paradigma. Talvez tenha algum ecoempreendedor que pense o seguinte, eu estou aqui hoje e deixo eu aproveitar que talvez isso um dia acabe. Ele raramente vai assumir isso, mas dentro dele existe um medo de que isso acabe e ele tenha que começar tudo de novo. Eu tenho aqui hoje a missão de levar para você a certeza de que você ingressou num projeto sólido, um projeto sério, um projeto que não vai te deixar na mão, um projeto que não vai fazer com que você tenha a sua palavra comprometida. Portanto, não precisa ter medo. Eu quero entrar um pouquinho nesse assunto, porque eu acho pertinente. A gente recebe muitos telefonemas, muito e-mail. Eu ia falar carta, porque carta é do meu tempo, mas nós recebemos muito e-mail, porque a gente acaba sendo... A gente estuda um pouquinho do cenário do marketing multinível, a gente acaba conhecendo. E as pessoas me perguntam a respeito da empresa. Eu recebi esse convite para estar aqui hoje com muito orgulho do Paulo Martins, do diretor aqui na OTV, e nós vamos falar justamente hoje sobre esse medo de algumas pessoas de que um dia isso possa acabar. Pessoal, acredite o seguinte, o seu futuro não precisa ser uma repetição do seu passado. Não é porque nós tivemos alguns desafios no passado que nós vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Não é porque algumas pessoas ou empresas erraram ou tiveram problemas no passado que isso tem que se repetir. O que nós estamos vendo aqui, na verdade, é uma evolução. O marketing multinível evoluiu. Se nós falássemos desse sistema há alguns anos, era impensável, gente. E muitas pessoas, por medo do novo, acabam fazendo críticas até exageradas, ok? Então, não tenha medo. O medo, ele na verdade não é algo real. E para ilustrar isso um pouquinho a respeito do medo, eu vou fazer uma coisa.
Eu vou passar agora para vocês um trecho, um pequeno trecho de um filme. O filme chama Depois da Terra, o filme com o Will Smith. O filme é muito legal, se tiver oportunidade, assistam que vale a pena. Mas esse trecho, especificamente, ele fala sobre o medo. Eu quero que você observe um pouquinho a respeito do trecho desse filme, que depois nós vamos voltar para ver como se isso se encaixa na nossa vida hoje. Como muitas pessoas deixam de entrar em ação hoje por causa do medo. Acompanhe esse trecho do filme e já já a gente volta. Pai? Pai? Na escuta. Como conseguiu? Como se tornou fantasma? Eu saí para correr. Sozinho. Uma coisa que nunca devemos fazer. Uma ursa saiu da camuflagem, bem na minha frente. Eu peguei minha lança. Ela cravou as garras direto no meu ombro. Depois só lembro que estávamos no penhasco, caindo. 30 metros de queda até o rio. Nós fomos até o fundo. A ursa por cima de mim. Mas não estava se mexendo. E eu percebi que estava tentando me afogar. Eu pensei, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não acredito que é assim que eu vou morrer. Eu vi meu sangue subindo nas bolhas, misturado com a luz do sol, que brilhava através da água. Aí eu pensei, caramba, isso é muito bonito. E tudo passou a ficar lento. Eu vi aquela garra no meu ombro e decidi que não queria mais aquilo em mim. Aí eu arranquei. E a ursa me soltou. E muito mais do que isso. Ela não conseguia me achar. Não sabia nem para onde olhar. Foi então que eu me toquei. O medo não é real. O único lugar onde o medo pode existir é em nossos pensamentos sobre o futuro. É um produto da nossa imaginação que faz com que tenhamos medo de coisas que não existem no presente e que talvez nunca cheguem a existir. Isso é quase uma loucura, Kitai. Eu não quero que você me entenda errado. O perigo existe de verdade, mas o medo é uma escolha. Somos nós que escrevemos nossa história. E naquele dia a minha mudou. Muito bem. Eu acho que o produtor, o diretor desse filme foi muito feliz. Esse trecho me chama a atenção, quando ele fala que o perigo é real, o perigo existe, mas o medo nada mais é do que uma projeção da nossa mente do pior que possa acontecer, de coisa que talvez nem aconteça. Só que o que o medo faz com a gente, na verdade? Ele nos impede de entrar em ação. Se você prestar atenção hoje, você vai perceber que os maiores ganhos, as maiores vitórias da sua vida vieram justamente quando você venceu o medo.
Quantos medos nós temos durante a nossa vida? Eu não quero abordar a nossa infância, o primeiro beijo, o primeiro emprego, o primeiro dia de aula, muda de colégio, comprar aquele carro, não é isso. Vamos ser um pouquinho mais assertivos aqui, falar do nosso segmento, da nossa indústria, o marketing multinível. Quantas pessoas têm medo de contatar hoje? Quantas pessoas têm medo de convidar? Quantas pessoas têm medo de falar com um amigo, meu irmão, eu estou nesse projeto e pode vir que nós vamos detonar? As pessoas têm esse medo e, mais uma vez falando, têm esse medo porque, na verdade, estão olhando única e exclusivamente para o passado. Por causa do passado, as pessoas estão fazendo uma projeção do futuro. E eu quero que você saiba, mais uma vez eu vou falar para você, o seu futuro não precisa ser uma repetição do seu passado. Vença o seu medo, entre em ação. Não permita que algo que você está imaginando do pior que possa acontecer na sua vida, não permita que isso te ofusque os olhos de uma visão de algo maravilhoso que tem lá na frente, de um futuro brilhante que tem te esperando. Nós estamos falando aqui de uma empresa onde os números são maravilhosos e a realidade também. Recentemente eu vi uma pesquisa, uma entrevista, na verdade, onde a pessoa entrevistada falou que o Brasil é o país dos números brilhantes e da realidade humilhante. Aqui não. Aqui os números são brilhantes para todo mundo. Você pode mudar a sua vida. Não a hora que você fala assim, eu sei bem falar em público? Não. Na hora que fala assim, eu sei bem mostrar o plano? Não. Não a hora que você falar assim, eu entendo bem de todo o sistema da empresa? Não. Você muda a sua vida quando você vencer os seus medos. Então, mais uma vez, não permita que o seu medo te impeça de viver uma vida em abundância. Nós temos um treinamento onde faremos aqui e podemos levar esse treinamento para a sua cidade. Um treinamento que fala justamente sobre o medo de entrar em ação. Uma dinâmica que nós fazemos assim. Nós entregamos uma madeira, e eu sei que para a empresa, falar de madeira é moleza. Vai ser até mais barato agora, tá bom, gente? Porque matéria-prima nós temos. Nós entregamos uma madeira de 30 centímetros quadrado, 30 por 30, e 1 polegada de espessura. Nessa madeira, a pessoa escreve todos os seus medos. Lembrando que essa é uma dinâmica que nós faremos presencial na sua cidade, ok? Você que é líder, você entra em contato com a UTV, nós vamos até lá, levamos um time maravilhoso, time do corporativo da empresa e daremos essa palestra para a sua equipe. Coisas boas vão acontecer, ok? Mas voltando à dinâmica, nós entregamos uma madeira de 30 centímetros quadrado, 30 por 30, 1 polegada de espessura. A pessoa escreve todos os seus medos, todos. E a pessoa, cada pessoa, não importa se é homem ou mulher, não importa se é alto ou baixo, gordo ou magro, todas as pessoas quebram a madeira com a sua mão. Quando nós entregamos essa madeira e nós falamos e deixamos bem claro, você vai quebrar essa madeira. A primeira coisa que a pessoa tem é um medo. A pessoa começa a pensar assim, e se eu não conseguir? E se eu machucar a minha mão? E se a sala toda quebrar essa madeira e eu não? E se rirem de mim? E se acharem que eu sou fraco? A crença negativa é o capeta falando com a pessoa. A pessoa fica somente sendo alimentada de informações negativas. Mas tudo bem, nós deixamos a pessoa com a madeira, fazemos uma visualização, com música, tem toda uma técnica atrás disso, ok? E aí no momento certo, todas as pessoas quebram a madeira. E o que a gente mostra com isso é o seguinte, quando a pessoa pega a madeira, a primeira coisa que ela pensa, eu não vou conseguir. Mas se a pessoa não entrar em ação, é óbvio que ela não vai conseguir. Não é olhando para a madeira que ela quebra a madeira. Não é pensando, talvez eu quebre que ela quebra. Não, é entrando em ação. E qual que é a analogia que nós temos desse exercício da quebra da madeira com a nossa vida aqui? A analogia é muito simples. Que enquanto você não entra em ação, os seus medos dominam a sua vida. A questão é a seguinte, meu irmão, você que está assistindo agora, quais são os medos que estão te impedindo de entrar em ação? Não responda para mim, não responda caso tenha alguém do seu lado. Se você está numa sala com outras pessoas, não precisa falar nada. Porque muitas vezes, quando nós temos que expor os nossos medos, nós economizamos. Nós não falamos 100% da verdade. Mas fala para você, qual é o seu medo que tem te impedido de hoje entrar em ação? Qual é aquele medo que te impede de viver uma vida em abundância? E sendo mais específico, qual o seu medo de contatar? Qual o seu medo de convidar? Qual o seu medo de apresentar? Qual o seu medo de falar o nome do grupo em letra maiúscula? Qual o seu medo de ir lá à frente? Às vezes você tem esse medo de ir lá à frente, dar a sua cara e falar, meu irmão, pode entrar que eu garanto, nós vamos detonar. Se esse é o seu medo, e aqui, é claro, nós somos distantes, estamos usando a tecnologia, mas eu quero te dar um toque, uma dica, um conselho. Faça, mesmo com medo. Se você tem medo de contatar, contate com medo.
Se você tem medo de convidar, convide, com medo, porque é a ação que cura medo. O que a gente percebe hoje em dia? Todas as pessoas falam que nós temos que ter uma lista de nomes, ok? E a pessoa faz a sua lista. E aí a gente sabe que a lista está ali bonitinho. E tem ali primeiro nome, segundo nome, terceiro nome, show de bola. Fez a lista? Vamos para o segundo passo agora, contatar. Às vezes a pessoa até contata, porque contatar é moleza. Mas aí vem o terceiro passo, convidar a pessoa, ok? E o que a gente vê? Principalmente aqueles que ainda não são profissionais de marketing multinível. Essa pessoa pega o telefone e está lá o primeiro nome, Alberto. E ela liga ali, vou ligar para o Alberto. Jesus, eu tenho que ligar para o Alberto, tenho que ligar para o Alberto. Ela pega o telefone, liga para o Alberto e de repente fala, está ocupado. Ele, glória a Deus, pelo menos eu fiz meu trabalho. Olha o medo. E se o cara fizer dessa maneira, ele não contata o Alberto. Então, tem que convidar, mesmo com medo, ok? Nós teremos muito treinamento aqui e um deles vai ser para você vencer o seu medo. Nós vamos dar um break agora, para você relaxar, tomar uma água e já já nós voltamos, porque eu tenho aqui comigo uma presença ilustre que vai dar muitas informações para você, para te assegurar que nós estamos fazendo a coisa certa. Muitas informações para te dar remédio para você vencer o seu medo. Já já a gente volta. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens! Mulheres! Crianças! Brasileiros! Ou não! Nobres! Plebeus! Músicos! As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Muito bem, estamos de volta aqui nesse primeiro encontro nosso e mais uma vez falando, nós teremos esse encontro repetidamente, diariamente, ok? A semana que vem começamos para valer, porque amanhã temos o feriado aqui no Brasil. Eu queria mandar um abraço ao novo diretor de arte aqui da Louvre, o José Brisso. Até onde eu sei, o nosso diretor aqui, Paulo Martins, foi buscar esse homem, parece que ele é muito caro. Depois que esse homem veio para a empresa, eu já pedi aumento, ok? Porque estão pagando um salário muito alto para ele, mas parece que o cara tem muito conteúdo. Eu, infelizmente, ainda não conheço, não tive a honra, não tive o prazer e o privilégio de conhecê-lo, mas pelo pouco que eu vi, parece que realmente é uma pessoa que trabalha e trabalha muito, ok? Outra notícia, hoje às 22 horas nós teremos uma apresentação, ok? Com o nosso amigo Luiz Vaz, na sala oficial, que é sala.louvre.com.br,
Então vai ter a apresentação. Se você já tem convidado, se já tem algum amigo, mostre que você está disposto aí a encarar e vencer os seus medos. Lembra, pessoal? Contata, convida. O máximo que pode acontecer é continuar como está, ok? Eu lembro que há alguns anos eu vi uma frase que dizia o seguinte: se você continuar a fazer o que você sempre fez, você vai continuar tendo o que sempre teve. E o que eu aprendi, que isso não é verdade. Se você continuar a fazer o que sempre fez, você vai ter cada vez menos. Não dá mais para fazer a mesma coisa. Não dá mais para ter a mesma estratégia. Não dá mais para agir da mesma maneira. Nós temos que ter atitudes diferentes. E para falar um pouquinho sobre isso, eu tenho aqui com a gente, pessoal, um convidado ilustre nesse nosso primeiro programa. Estou aqui, ao meu lado está o Carlos Vaz, que vai falar um pouquinho a respeito do mercado. O Carlos Vaz, gente, ele tem um currículo tão grande, desculpa, é Carlos Paz. Ele tem um currículo tão grande, mas tão grande que eu anotei, mas a folha é pequena, não deu para anotar tudo. Eu sei que é um homem que trabalha na Receita, gente, há 26 anos. Foi durante 4 mandatos presidente do sindicato do pessoal da Receita. Ele vai falar um pouquinho melhor, para eu não errar aqui na nomenclatura. Assessor do ministro Roberto Mangabeira. Gente, a gente não está com qualquer pessoa ao nosso lado. Nós estamos com um funcionário que acabou de entrar, sem menosprezar as pessoas que acabaram de entrar. É óbvio que um dia ele também já entrou, ele teve o seu primeiro ano. Mas nós estamos aqui, gente, com uma pessoa que realmente tem uma experiência. E nesse momento que o marketing multinível vive, é importante a gente ter uma pessoa que tem uma visão de fora. É muito fácil aqui dentro nós falarmos, não, é uma indústria maravilhosa, é um segmento realmente fantástico e meritocrático. Mas a gente precisa saber até onde a justiça, até onde a Receita olha essa indústria. Eles estão nos olhando com bons olhos ou não? Nós estamos enquadrados em que projeto? Então é um homem que sabe tudo a respeito da lei, sabe tudo a respeito do macro, tem as informações de Brasília. Então eu estou aqui com ele, meu amigo Carlos Paz, muito obrigado, é uma honra ter você aqui com a gente. Eu sei que eu economizei um pouquinho aqui no seu currículo, então, por favor, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do seu currículo e desse uma boa noite para esse pessoal que está nos assistindo. Obrigado, Wagner. Primeiro quero agradecer aqui a possibilidade de estar inaugurando, né, o primeiro programa da UAU TV falando para esse público que compõe a empresa e que é o corpo humano da Louvre, né? As pessoas que no dia a dia compõem esse empreendimento, um ecoempreendimento. E dizer, Wagner, que para mim é uma grande satisfação de estar aqui sendo entrevistado por você, porque assisti sua palestra lá no Fórum da Abras e fiquei muito empolgado com as suas palavras. Muito né? obrigado. E chegando aqui, fui presenteado com o seu livro, né? O Sucessos Sem Segredos. Isso. E, além de tudo, com um autógrafo. Né? E esse autógrafo diz que ouse sonhar, vale a pena. Né? É isso aí. Então eu quero dizer que as suas palavras, né, elas são importantíssimas, porque pela minha visão, né, eu acho que a gente tem que ousar sonhar, assim, sonhar fazer um país melhor, um país com uma distribuição de renda melhor, né, um país com mudança de conceitos, né, e tudo isso está sendo feito através do sistema de marketing multinível, que é um divisor de águas nessa questão estrutural da economia brasileira, né, que vem trazer oportunidade para as pessoas de fato. Nós não estamos aqui falando de emprego de salário mínimo. Emprego de salário mínimo não resolve a vida das pessoas. Efetivamente não resolve. Nós estamos falando de emprego pleno, de emprego verdadeiro. Nós estamos falando de empreendedorismo. E agora na questão ambiental. Então, fico muito feliz, agradeço muito também ao produtor, o nosso amigo Paulo Martins, uma pessoa extremamente eficiente, já tive a oportunidade de estar em outros projetos junto com o Paulo, né? E fico aqui à sua disposição para que a minha humilde colaboração na questão técnica, né? Numa questão fiscal, porque eu tenho aqui uma visão de sempre comparar, né, a questão do Estado com a questão do empreendedorismo, né? Então, assim, hoje eu vejo que nós vivemos num país com uma carga tributária altíssima, onde a atividade empresarial é dificílima, numa cultura de mercado em que os produtos e serviços chegam de fato à população
com um acréscimo, né, de impostos e de lucro, né, através de muitos monopólios, oligopólios que nós temos no Brasil, enorme. Então, o marketing multinível, eu sou um defensor, eu venho estudando, né, há muito tempo sobre o marketing multinível, porque ele é divisor de riquezas, né, e ele traz essa felicidade para as pessoas, que elas obtêm isso através do próprio sacrifício, através do próprio trabalho e, principalmente, como o meu amigo Wagner diz, sem qualquer tipo de preocupação com medo, né? Exatamente. Mas eu quero fazer alguma pergunta assim. Agradece a nossa audiência. Nosso diretor Paulo Martins está falando que a audiência está bombando, então nós agradecemos a você que parou de fazer alguma coisa para nos assistir, ficamos lisonjeados. Muito obrigado. Já anote esse endereço que teremos muitos encontros, ok? E eu quero aproveitar aqui, Carlos, porque muitas vezes parece que a justiça, parece que o governo joga contra a gente. E, na verdade, a gente tem essa informação, às vezes até por ignorância, nós não sabemos realmente o que está acontecendo. Lógico, ok? A gente viu muitos empreendedores sofrendo com outras empresas que nós tivemos aí o problema. E, como nós estávamos falando aqui, do lado de lá, Carlos, tem muitas pessoas que hoje talvez estejam com medo de que isso possa se repetir. E eu sei que você tem muita experiência, muito também do ponto de vista jurídico, do ponto de vista tributário. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para o ecoempreendedor, se ele tem respaldo, se ele está seguro, como que hoje Brasília, ou até o Estado, como que esses três hemisférios, tanto federal como do governo estadual ou municipal, como nós estamos enquadrados na lei, estamos fazendo a coisa certa, nós sabemos que o marketing multinível é meritocrático. Mas, Carlos, a minha pergunta é o seguinte, podemos continuar? Temos respaldo da lei para continuar nessa indústria, nesse segmento maravilhoso? Wagner, na verdade, vocês devem continuar, porque vocês estão fazendo um grande favor à nação brasileira. Tá? Eu acho que todo empreendedor que traz de fora e implementa no Brasil uma novidade no país, que na verdade que começou com a venda direta, né, nos Estados Unidos há muitos anos atrás, né, e vem se reformulando. Ocorre que em todos os outros países já se passou pelo processo que nós estamos passando aqui atualmente no Brasil. Na verdade, vocês que participam do marketing multinível estão passando hoje aqui. E se normatizou essa questão. Todos os fatos que ocorreram até agora na questão do marketing multinível, eles ocorreram sobre a égide de uma legislação existente no país, mas não uma legislação específica. Então, ele veio dentro do Código Civil, ele veio dentro da legislação trabalhista, mas ele não veio dentro de uma legislação específica. Esse processo todo está sendo muito benéfico, por quê? Porque hoje, veja, nós já temos uma comissão da qual participa da presidência o Arcelino Popó Freitas, o deputado federal de grande valia dentro do Congresso Nacional, e eu sei também que é uma pessoa que admira muito o trabalho desse tipo de empreendedorismo, né? que tem acompanhado muito essas questões, né? No qual está participando do quê? De uma normatização específica do marketing multinível, que é extremamente necessário. Por quê? Porque o marketing multinível, pelo que a gente vem acompanhando, ele vem numa transformação constante, até mesmo de acordo com a imaginação e a criação do povo brasileiro. Vejam bem, atualmente no Brasil, para variar, o Brasil sempre modifica para melhor as coisas, né? A nossa capacidade de reformular, de transformar as questões é impressionante, né? Então, se uniu a divisão de renda, a oportunidade, não é verdade? O marketing multinível a uma questão ambiental, a uma questão de necessidade extrema da nação, do planeta mundial, Terra. do planeta Terra, da manutenção do planeta. Hoje nós vivemos aí uma série de questões, né? Questões até de problemas de água, problema de superaquecimento, todas essas questões que envolvem o meio ambiente. E o empreendedorismo, além de dividir riqueza, ele vem com um novo conceito de preservação ambiental. Então, é lógico que tem que se acompanhar essa legislação que está saindo, mas eu tenho certeza que com o dinamismo que hoje é colocado através das empresas e principalmente a Louvre, essa legislação vai ter que estar continuamente sendo revista para que a legislação acompanhe a realidade dos fatos.
Então veja, hoje nem legislação nós temos. Isso significa então que eu posso fazer qualquer coisa ou é o contrário? Não, isso significa que a partir do momento que você tem uma empresa como a Louvre, que tem sustentação financeira para suas negociações, que está totalmente autorizada, totalmente regularizada, você só não pode, como você deve exercer as tuas atividades empresariais de uma forma agressiva, diria até mesmo, de uma forma laboral, de romper conceitos. Eu tenho certeza que a Louvre virá com outras novidades e junto com essas novidades, ela vai sempre trazer o conceito do meio ambiente, do desenvolvimento das pessoas, porque quando se fala em meio ambiente, isso é muito abrangente, né? Porque você tem o meio ambiente que tem que preservar o que a gente tem de maior patrimônio, que é o ser humano, que é a vida das pessoas, que é a qualidade de vida das pessoas. Enquanto quando a Louvre vem distribuindo riqueza e gerando, plantando árvores, quer dizer, a semente da vida, ela vem pensando na qualidade de vida das pessoas. Então é uma iniciativa que eu digo só assim, não é só um segredo de sucesso, né, como você sempre diz, sem medo. É uma obrigação quase cívica dos empresários pensarem um pouco o que vai ser os nossos filhos, os nossos netos, né? Porque a gente tem que preservar o ambiente saudável, sadio para eles. E mais ainda, ele pensa em diversos setores. Uma coisa que eu digo muito, Wagner, é a questão da família brasileira. Hoje a gente vem vivendo um problema social muito grave, porque não se olhou muito para a questão familiar. Eu pergunto, às vezes, em algumas localidades que eu vou, alguns eventos sociais, políticos, e digo assim, como é que alguém consegue sobreviver com 1, 2, 3 salários mínimos? Não consegue. Não tem. Eu estava outro dia numa favela em Santos, numa zona de periferia em Santos, e tinha uma senhora que teve um problema lá no barraco dela e tal, e a gente começou a conversar, e eu comecei a fazer uma pesquisa individual. Ela tinha uma renda familiar na casa dela, ela e a filha, de 4 salários. Eu já repeti isso até em outra entrevista, mas eu acho extremamente importante. Eu disse para ela, mas olha, com 4 salários você não consegue sair dessa situação, para uma situação um pouco melhor? Ela falou, não consigo viver nem aqui. Então, como é que um pai de família consegue viver com uma política de gráfico de empregabilidade de salário mínimo? Então, isso é marketing multinível. Por isso eu sou um defensor. Eu sou um defensor de uma economia plena, uma economia para todos, com oportunidade de emprego de fato para todos. E isso é o marketing multinível. Ok, isso é muito bom realmente. E eu quero ir um pouquinho além, Carlos, te explorando um pouquinho, porque eu sei que durante esses 26 anos você já viu muita coisa acontecer no âmbito jurídico, no âmbito empresarial. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque o nosso assunto aqui hoje, o foco da nossa conversa, nosso bate-papo, é o ecoempreendedor. E nós sabemos dessa lei que está rolando em Brasília. E o pessoal não sabe ao certo o que vai acontecer. Porque, se nós pensarmos bem, nós estamos vivendo muito bem sem a lei. Mas, agora, depois de tudo que aconteceu ano passado, esse ano também, a gente fica com medo de que esse nosso trabalho que você tanto admira e tanto respeita, que esse trabalho que valoriza a meritocracia, esse trabalho que valoriza a verdadeira distribuição de renda, a gente tem medo que às vezes uma coisa ou outra mude lá e isso impeça o nosso trabalho. Então, Carlos, como que você enxerga então hoje esse momento que o marketing multinível está vivendo no Brasil? Na sua opinião, por tudo aquilo que você já viu, nós podemos trabalhar com segurança, com paz e saber que isso vai crescer ou corremos o risco de lá em Brasília alguém boicotar o nosso trabalho? Olha, você me faz uma pergunta muito difícil de responder, mas eu vou falar para você com a minha experiência de administração pública de 26 anos. Eu acho que alguns fatos ocorreram que estigmatizaram um pouco a questão do marketing multinível, o que foi muito ruim, né? Mas eu acho que, por exemplo, a Louvre e outras empresas que virão, agora a Altvi dando toda essa fundamentação, toda essa comunicação, a comunicação é muito importante, vai mudar com certeza um mercado que está se iniciando. Veja bem,
Ok. Nós temos uma lacuna hoje no país na legislação referente a marketing multinível. Isso. Então vamos supor, eu sei que não vai acontecer, porque hoje as empresas que estão operando no mercado, até mesmo por uma própria acomodação dos fatos que já ocorreram no país referente a marketing multinível, elas mudaram e adaptaram o sistema. Mas adaptar o sistema em cima de uma normatização, não, porque ela não existe. Adaptar o sistema em cima de uma necessidade de mercado e de fato. Ok. Tá certo? Ok. Então, pelo que eu conheço hoje das empresas e principalmente da Louvre, eu acredito que não vai haver nenhuma interferência até que se crie a lei. Com a criação, passando pelo Legislativo, pela Presidência da República e tudo mais, aí é lógico que as empresas terão um parâmetro de acomodação a seguir, né? Ok. Que simplifique. É lógico que podem vir algumas dificuldades, mas de fato vai vir muito mais simplicidade no tratamento normativo, né? E segurança também. E fica difícil a gente dar um parâmetro, porque o processo está em tramitação no Congresso Nacional e a gente não sabe de que forma ele sairá de dentro do Congresso Nacional. E isso nem sempre tem a velocidade que nós gostaríamos que tivesse. Exatamente, nem sempre tem a velocidade, porque passa por diversas comissões, né? Inclusive Constituição e Justiça, isso tem que estar dentro de uma estrutura constitucional, né? Então isso tudo é amplamente discutido nas duas casas, o nosso sistema é bicameral, né? Então isso tudo tem que passar pelo crivo da Presidência da República, mas olha, eu tenho uma certeza que isso está sendo muito bem encaminhado pelo deputado Arcelino Popó Freitas. Estamos bem representados. Muito bem representados. Por que eu digo isso? Eu digo isso por quê? Porque é uma pessoa, pela própria origem, pelo aquilo que ele já fez, pelo nome do Brasil, né? Ele é uma pessoa que conhece as dificuldades da divisão de renda. É um lutador. E ele sabe da importância que tem o marketing multinível na cadeia de distribuição. Ok. Com certeza o Arcelino é uma pessoa que sempre olhou para o social e com certeza ele olha para o marketing multinível e para esse projeto de uma forma extremamente social. Muito bem. E, Carlos, assim, nós nos conhecemos há pouco tempo, e já digo que foi uma honra, um privilégio, e eu vou falar para vocês que estão aí nos assistindo. Eu acompanhei um case, a gente fala da importância da leitura, a importância de crescimento pessoal, a importância de a gente estar sempre estudando, e o Carlos, agora acompanhando de perto o multinível, resolveu estudar mesmo. E nós nos conhecemos no domingo, ele comprou alguns livros no domingo, eu encontrei com ele segunda-feira, 7 horas da manhã, ele teve uma viagem, podia falar um pouquinho para a gente sobre isso, ele viajou, foi para longe, dirigindo, voltou, 7 horas da manhã, e nesse período que nós nos despedimos à noite no domingo, nos encontramos na segunda-feira, 7 horas da manhã, ele tinha lido o livro inteiro sobre o assunto. Você hoje é um apaixonado pelo marketing multinível? E outra coisa, essa cultura da leitura já faz parte da sua vida? Olha, faz parte da minha vida, mas em especial, eu não poderia vir em uma reunião com diversas pessoas do gabarito, do seu gabarito, de outras pessoas que editam livros de sucesso e tal, sem a compreensão do conteúdo dessa literatura. Discutimos algumas coisas, você vê, o marketing multinível é tão complexo que assim, eu admiro você e mais alguns escritores que hoje escreve extremamente baseado na questão de um método que ainda não foi definido nem normativamente, não tem norma. Então você se baseia exatamente naquilo que você vê, que você enxerga, naquilo que eu vi na sua palestra, que você coloca o sentimento ali, né? Que você mostra a sua história de vida para as pessoas, que você abre o seu coração. E eu digo isso, as pessoas que trabalham no sistema, elas têm que realmente abrir o coração e falar aquilo que pensa, terem muita coragem de se expor. Com certeza, o marketing multinível vai ser como todos os outros países. Vai tomar conta da distribuição de produtos e serviços no Brasil. E vocês tenham a oportunidade de serem os empreendedores que estão iniciando esse processo, tá? Então, agradeço a tua citação quanto à literatura, por isso que me empenhei aquele dia, viu? Não, mas você está de parabéns. E para a gente resumir aqui, Carlos, você falou aqui de uma visão macro, não é isso? E agora falando uma visão micro, falando um pouquinho a respeito da empresa, a gente vê que a filosofia da Louvre, ela é mais ou menos assim, não deixar um mundo melhor para o homem, mas sim deixar um homem melhor para o mundo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho assim, e já com suas considerações finais, o que você tem visto a respeito da Louvre?
Olha, o que eu tenho visto a respeito da Louvre, primeiro um crescimento muito grande, né? Um crescimento absurdo. Por que esse crescimento? As pessoas estão à procura de oportunidades, e oportunidades íntegras, sérias. Tá? Então, assim, a gente acaba entendendo essa grandeza, né, dos conceitos, das pessoas que comandam a Louvre, quando, por exemplo, tem essa surpresa de ter aqui à mesa, né, uma personagem do Congresso Nacional da maior importância, que chegou agora, nesse instante de viagem, e veio aqui, né, para nos prestigiar. Né? Então, quando isso acontece, a gente sabe, realmente a Louvre é uma empresa diferenciada, e parabéns pela UAU TV, e parabéns pelos nossos entrevistados agora. Né? Muito bem. Pessoal, eu sou corintiano, eu sou macho, mas em determinados momentos a gente se arrepia quando tem um homem do seu lado. E hoje tem um homem aqui do meu lado que assim... São Paulino não é macho, não? Que time você torce? Que time você torce? Que eu vou mudar. Não, eu sou São Paulino desde criancinha agora, meu irmão. Desde criancinha eu sou São Paulino. São Paulino não é macho, irmão. Já lutei pelo São Paulo, eu morei no Morumbi, lá na arquibancada do Morumbi, então... Eu sou tricolor agora, viu, Paulo? Sou tricolor agora também. Mas, pessoal, é uma honra estar ao lado desse guerreiro, esse lutador, esse brasileiro, que tantas vezes nos emocionou com a sua jornada. Um homem que fez a gente ficar acordado até tarde, um homem que nos dá orgulho de ser brasileiro. Eu fico contente que eu sentar em paletó e gravata. Eu sei que você é um deputado, você é um servidor público, mas hoje é uma honra estar aqui com o Popó. Um cara que a gente admira, um cara que a gente respeita, um cara que... É o seguinte, nós ficávamos muito felizes de ter você lutando pela gente no ringue, levando porrada, literalmente, às vezes caindo, mas sempre levantando. E era muito orgulhoso para nós. Pô. A gente vê as suas lágrimas, algumas vezes no seu suor. E hoje a gente sabe, meu irmão, que você não está mais com luvas, não está mais de calção, está de paletó e gravata, mas continua lutando pela gente. Eu sei, profissional de marketing multinível, eu sei que nós estamos muito bem representados por esse guerreiro, esse lutador, esse brasileiro, Popó. É contigo, meu irmão. Acho que nada mais, nada menos que a nossa obrigação de ajudar o próximo, a quem mais precisa. Eu sempre fui um cara que sempre fui ajudador, sempre fui batalhador, sou um cara que dormiu no chão até os 23 anos, passei fome, passei dificuldade. Mas um dia alguém me deu oportunidade. E nessa oportunidade entrei numa academia onde eu não podia pagar R$30 e aí consegui 4 títulos mundiais. E por que não dar a oportunidade das pessoas fazerem um marketing multinível? Por que não regulamentar ela no nosso país, como é regulamentado já em outro país? Será que a gente vai viver aqui só de Bolsa Família, só de migalha? Não é isso que a gente quer ver aqui. A gente quer ver as pessoas bem, a gente quer ver as pessoas crescer, as pessoas produzirem. E infelizmente a humanidade, o ser humano, ela não gosta de ver as pessoas felizes, infelizmente. E o marketing multinível faz as pessoas felizes. O marketing multinível faz que as pessoas possam acreditar em um futuro melhor, possam acreditar que vai ter uma casa, vai ter um melhor carro, vai ter condição de pagar um colégio particular para os seus filhos. É isso que o marketing multinível faz. Mas, infelizmente, a mídia deturpou de uma forma tão grande o marketing multinível que muita gente hoje em dia está com o pé na frente e outro atrás. Mas a quem está nos assistindo, procure realmente boas informações sobre as empresas que vocês vão entrar, como é, entendeu? Não é qualquer um que chega e vai mostrar um produto para vocês que vocês vão se empolgar. Não é a mudança de vida, vou te dar hoje, amanhã você muda de vida. Não, você tem que trabalhar, você tem que se dedicar. Você tem que ser um bom empreendedor, um bom vendedor para fazer marketing multinível. E eu nunca fiz marketing multinível, não era minha bandeira. Mas por que o deputado Popó entrou no marketing multinível? Pelo fato das pessoas nos procurar no Congresso, e pessoas que investiram, tiraram o seu 13º, pessoas que pegaram todos os seus investimentos, vender carro, vender casa, tudo, com um sonho de mudar a sua vida, de mudar a sua família, né, e ter um futuro próspero. E muita gente ficou, algumas pessoas a ver navio porque algumas empresas foram bloqueadas. E eu disse, não, por que não regulamentar isso no nosso país? Já tem tanta coisa regulamentada, tanta besterol aí. Então, regulamento do casamento gay, não sei o que lá, aquela coisa toda que não tenho nada contra. Mas por que não regulamentar também uma atividade onde cresce a cada dia mais no nosso país? Né? Você vê que a Luvin, vamos citar logo as outras empresas, porque as pessoas sabem, muita gente não sabe o que é marketing multinível. Deputados não sabem o que é marketing multinível. O que é marketing multinível?
Marketing multinível é Herbalife, Argentina, Via, tudo isso é marketing multinível. E os deputados, quando eu fui recolher assinatura para abrir uma frente, as pessoas não sabiam o que era isso. Mas o que é marketing multinível? Marketing multinível é isso. Ah, aquela tal empresa que é pirâmide? Não. A empresa é marketing multinível. A atividade é marketing multinível. A empresa faz isso, mas o que é que eu quero regulamentar é o que a empresa faz, que é o marketing multinível, e não o que ela fez. Entendeu? Então, é um prazer estar aqui com vocês, falando de marketing multinível, falando de prosperidade, porque realmente eu conheço muita gente que veio do nada e hoje tem uma vida próspera fazendo marketing multinível. Muito bem, então a gente vê assim, Popó, a sua luta hoje, então não é só para a gente ter uma regulamentação, porque primeiro você tem que esclarecer para os outros deputados o que é que a gente quer, depois disso brigar para que a gente realmente esteja representado. Como tem sido esse seu dia a dia lá em Brasília com os outros deputados falando de marketing multinível? Olha, é muito difícil porque eu não sou profissional da política, eu não sou político, eu não vim de família política, eu estou na política, é diferente, né? Agora, tem deputados lá que são políticos, para a gente abrir uma comissão especial foi muito complicado, né? Até em falar em querer me tirar para botar em conselho de ética, porque eu estava puxando uma bandeira muito forte e estava muito desconfiado que eu tinha envolvimento com a empresa. Gente, não tenho envolvimento com as pessoas que entraram aqui, com as pessoas que voltaram para mim, que tem quase 600 mil pessoas só na Bahia envolvidas no marketing multinível. Eu estou preocupado com isso, entendeu? Eu estou preocupado em ajudar as pessoas para que as pessoas eu tenha credibilidade como deputado. Eu não posso chegar aqui e ficar sentado e só mandando ofício, escrevendo isso, fazendo aquilo e as coisas sem acontecer. Não, o marketing multinível tem que acontecer, tem que ser regulamentado. Se Deus quiser, agora em maio, a gente regulamenta o marketing multinível na comissão, vai para plenário. E se for em plenário, a gente vai mandar ver. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, aqui a gente ouve então que em maio teremos então a votação. Votação, se Deus quiser. Eu vou estar lá para dar porrada e é complicado, mas é muito complicado. Wagner, você me permite? Por favor, nós temos aqui o nosso diretor, Paulo Martins. Não foi nada combinado, mas muita gente não sabe o que é o Popó por trás. Eu estou aqui com um grande amigo da Receita Federal, que é o Carlos. Vou tomar liberdade. O Carlos me contou uma passagem sua do que ele fez através de um container que passou, o que você estava trazendo de doações, trabalho social. Então, quando a gente se fala de trabalhar sobre o marketing multinível, antes do Popó abraçar essa causa, que é uma causa nobre nossa que a gente está defendendo, e vai mudar essa história não só no Brasil como em outros países, eu queria que você fizesse essa passagem, que foi uma das coisas que me arrepiou. E esse cara, eu conheço a história, eu fui diretor do Domingo Legal, uma época onde eu conheci o Popó no início, e ele não mudou nada, porque de vez em quando as pessoas mudam. Mas eu queria, por favor, cara, se você fizesse essa passagem, dessa nobreza assim, que nós temos que fazer assim, ó. Bate aqui, Popó! Espancou, explodiu o Brasil! Vai lá, por favor, Carol. Alguns anos atrás, o Popó lembra disso, eu estava na presidência do Sindicato da Receita Federal aqui no estado de São Paulo, e um amigo em comum comentou que você teria um problema ali em Campinas, né? Que você tinha um container preso da fundação sua de boxe, né? Aquilo, o Popó, me afetou profundamente, até pela instituição Receita, que eu tenho certeza que a Receita é muito grande, muitas vezes ela não olha de forma fato por fato, até impossível, isso pela burocracia, pela demanda. Eu fui ao aeroporto de Campinas e conversei com a inspetora, e as minhas palavras na época, a Popó falou, isso é inconcebível, né? Uma pessoa que fez tanto pelo Brasil, eu estava me sentindo assim, até mal, de uma certa maneira, como servidor. Falei, nós precisamos regularizar essa situação. A inspetora e a Receita em geral foi muito solidária, nós regularizamos, encaminhamos lá para o seu projeto social, né? Depois nós falamos no telefone, inclusive, né? Eu quero até agradecer. Isso. Porque eu nunca vi uma coisa chegar tão rápida como chegou, porque eu conversei com você por telefone muito rápido e expliquei toda a situação, que era justamente, eu era patrocinado pela Everlast, e a Everlast na época me dava o material e eu se não mandava de lá, né? E dessa vez ela mandou muita coisa para mim, e pro Instituto e APF, e ficou preso realmente em Campinas. E eu não tinha como, né? Porque vinha muito material, mas com, tipo assim,
0, 0, 0. Cada um tipo de material era um zero, não era... Que era $1, se eu não me engano era $1. Mas era material de $200, $100, $300, tudo. E era, como era doação, ele botava só um valor simbólico de $1. E isso afetou um pouco as pessoas liberarem esse material. Mas quando eu falei com você, no dia seguinte o material estava todo lá no projeto. Muitas vezes a Receita coloca tudo no mesmo parâmetro. Né? Você sabe, tem fundações, associações, ONGs, que realmente fazem algumas irregularidades. Mas eu tenho, assim, prazer de estar aqui nessa mesa de entrevista com você, até pelo trabalho que você vem fazendo agora do marketing multinível. Eu acabei de falar isso, que eu sinto que você foi a pessoa ideal para isso, pela tua sensibilidade, exatamente o fato que você comentou, pela tua sensibilidade de querer o bem das pessoas, né? De querer o desenvolvimento igualitário da economia, né? Um pouco mais de distribuição de rendas e tudo isso. E eu ouso a dizer assim, que a Receita Federal deveria fazer uma parametrização especial para esses casos, ainda mais quando tivesse a marca Cirino Popó Freitas, porque é uma marca que credibiliza, né, qualquer projeto e em qualquer situação. Tá? E eu, na época, eu te disse e repito as minhas palavras. Quem tem que agradecer somos nós, a nação brasileira, pelo serviço que você sempre prestou. É um trabalho social muito bacana e o mundo é muito pequeno, muito pequeno. Eu lembro que eu tinha, na época, 16 anos, eu lutava pelo São Paulo Futebol Clube e sempre pegava ônibus ali no Morumbi e vinha para Praça Ramos. Eu lembro até o ônibus que eu pegava. Até o número do ônibus, você lembra? E voltava a Jardim Colombo, que eu sabia que era esse que passava na frente do Morumbi. E vinha comprar calça e boné para vender, para revender lá em Salvador, aqui no centro de São Paulo, né? E tive uma passagem muito bacana aqui nesse estado. Eu sempre venho aqui, todas as vezes que eu venho para São Paulo, saio com coisas boas aqui. Uma das coisas boas que está me acontecendo hoje foi realmente te conhecer e poder agradecer pessoalmente, porque ajudou muita gente. Até hoje ainda tem um material que eu dou para um, dou para outro, tem na minha projeto social, tudo. Mas isso é muito bacana a gente poder rever uma pessoa que a gente nunca imaginou ver de perto, de uma ajuda que não foi combinado, hein? Não foi combinado. Não foi combinado. Popó, manda um abraço pro senhor Pedro Cirilo, que cuida das nossas fazendas, desse projeto maravilhoso. Pedro Cirilo. Seu Pedrinho, Cirilo, um abraço, senhor, viu? Parabéns. E cuida aí direito aí que eu quero visitar esse cara. Tá sabendo que a audiência explodiu? Ó? Você entrou aqui, a audiência explodiu. E só para continuar aqui, gente, assim, Popó, a gente sabe um pouco da sua história. E com muito orgulho, nós brasileiros, né, sabemos da sua história. Você realmente você foi pobre quando era criança. Graças a Deus, você soube usar todo... Não, até 23 anos. Até 23 anos. Uma criança de 23 anos, não é isso? Esse livro é do nosso apresentador. E a gente sabe que você usou muito bem o talento que Deus te deu e você é um vencedor. E hoje no marketing multinível tem pessoas que vivem aquilo que você viveu. Tem pessoas que dependem do marketing multinível para colocar o arroz e feijão em casa. Então, hoje, assim, você já era idolatrado por tudo aquilo que você é, e hoje você é muito mais querido e respeitado pelo que você tem feito pela gente, pelos profissionais do marketing multinível. A gente, de verdade, a gente é sem hipocrisia. A gente sabe que quando a gente fala de político, a fama nem sempre é boa. A gente tem uma mania de generalizar, achar que é tudo igual. Mas é muito bom, é satisfatório quando a gente tem um homem aqui que lutou e venceu e não virou as costas para o passado. Muito pelo contrário, está representando essa categoria muito bem e brigando lá. Como ele falou, no ringue ele subia, dava porrada, levava porrada e vamos para a próxima. Em Brasília deve ser um pouco mais complicado para ele. E, Popó, a gente está muito feliz, de verdade, sem nenhuma média, mas eu queria te fazer um pedido, porque você tem um livro que conta um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua história, e eu sei que teremos um filme a respeito da sua vida. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que está acontecendo, como a gente pode conhecer um pouquinho melhor. O livro foi lançado em dezembro, né, do ano passado, e a gente rodou mais ou menos uns 6 a 7 estados para lançar o livro. Foi muito bom. E o filme, o roteiro todo pronto. O Walter Salles esse mês que vem vai passar um dia lá em Salvador só para dar o último retoquezinho no livro, né? E tem uns artistas que já tem um aí que... Você pode falar? Esse daí eu posso até falar, só não posso falar quem ele vai fazer, mas eu posso falar porque a mídia vem falando que ele vai fazer o filme já há uns 4, 5 anos, que é o Wagner Moura, né?
Wagner Moura já é certo fazer. E ele vai ser você? Filme. Eu acho que não. Né? O Cauã também amou a ideia de estar no filme. Disse que todas as vezes que lê o roteiro, eu leio mais de 10 vezes. Todas as vezes que lê, ele se emociona. É muito bacana que é uma história, não é a história do Popó, é a história da família do Popó, da carreira, da mãe, de tudo. É muito bacana, né? Muito bem. E a gente sabe que você é muito emotivo. A gente viu você. Já viu algumas vezes na televisão. Como você vai receber esse filme, meu irmão? Não sei. Aí não vai ter jeito? Não tem jeito. Porque, na verdade, você tem uma história, acho que 70%, 80% de uma forma real. E acho que 40%, 30% de uma forma fictícia, lá, tudo que tem emoção, tudo. Mas quando você vê a realidade, vê o meu pai, alguém fazendo meu pai, eu amaria, seria assim um presente para mim, o Bem-vindo Cerqueira fazer meu pai, porque eu acho ele a cara de meu pai. É magrinho, tudo, é um bom ator, tudo. Eu não estou pedindo para fazer, mas seria assim o Bem-vindo. Olha, se eu fizesse o meu filme, o Bem-vindo seria fazer meu pai, o Malvino Salvador fazia o Popó, faria o Popó, a Neuza Borges faria Zuleika, faria minha mãe, né? E a Camila Pitanga fazia a minha ex. Só gente. Muito bem, vai precisar fazer um laboratório antes contigo, né? Passar uns dias com você, né? Vai custar não sei quanto milhão por mês. Mas muito bem, gente. Olha, a gente sabe, o Malvino vai fazer agora o José Aldo. Você vai interpretar ali o personagem José Aldo. E a gente aguarda, então, esse filme para conhecer um pouquinho mais a sua história. E, Popó, aqui, fala pra gente um pouquinho, você provavelmente conheceu a Louvre um pouquinho mais de perto. O que você tem visto, mano? Assim, eu sei que de uma forma superficial, ou provavelmente lá em Brasília, alguém te procurou. O que você tem lido a respeito da empresa? Olha, todas as informações que eu tenho da empresa são das melhores, né? O sócio que trabalha comigo em Brasília, ele tem estudado tudo que está acontecendo sobre o mercado do marketing multinível. E ela é uma das top que está acontecendo, né? E que realmente já funciona há algum tempo e que as pessoas têm confiança e credibilidade nela, isso que é importante. E a gente está aí para aprovar um marketing multinível e colocar as pessoas cada vez mais com segurança, porque que as pessoas hoje querem entrar na Louvre, só que ela fala assim, e a outra, e aquela lá que foi bloqueada, e não sei o que lá. Então, o reflexo de algumas outras passadas, hoje está refletindo em algumas que já funcionam, infelizmente. Só para te interromper, isso compromete o seu trabalho lá? O fato de no passado nós tivermos problema? Você acha que isso pode em algum momento comprometer? O meu trabalho é defender o marketing multinível. Okay. É aprovar e colocar como atividade no marketing multinível. E se eu entrar, e se um dia eu for entrar, ou for garoto propaganda, isso é uma coisa pessoal do Popó. Isso não é o deputado Popó que está vestido de paletó para fazer uma propaganda. Isso é o lutador, o atleta Popó, que hoje eu vivo da minha imagem também, entendeu? Então, eu não vejo problema nenhum. Acho que então, se fosse assim, nenhum médico poderia ser deputado, porque ele está mandando emenda para um hospital. Então, tem casos e é casos, né? Então, eu acho que eu estou defendendo a bandeira do marketing multinível. E o marketing multinível bem feito e bem estruturado e com inteligência, as pessoas mudam a sua vida de uma maneira muito grande. Muito bem. E o Carlos tem um comentário a fazer aqui, meu irmão? Eu queria perguntar para o Popó o seguinte, que a história se repete, talvez, né? Quer dizer que o Arcelino Popó Freitas, esse lutador, né, uma pessoa vencedora, determinada, agora, você acha que, através desse projeto que você está liderando, né, dentro do Congresso Nacional, você vai proporcionar vida para milhares e milhares de pessoas com o mesmo conceito de vida, milhares e milhares de pessoas que serão os popós do marketing multinível, né, que vão ter direito a um acesso a uma vida melhor, né, através do marketing multinível. E como é que você se sente como legislador nessa questão, Popó? Com certeza, absoluta. As pessoas têm que ter segurança naquilo que entra, né? Muita gente entra porque ouviu falar. Eu ouvi falar, vou entrar. Mas aí elas não têm segurança, né? E como algumas outras que já aconteceu e que não deixou tanta segurança. A gente bota lá atrás, vamos lá para trás, o Boi Gordo, o Avestruz Master, pessoas que entravam só porque, vou entrar porque alguém me apresentou isso.
Não, gente, vamos conhecer. E se o projeto de lei sendo aprovado, as pessoas têm mais segurança para trabalhar. Vamos trabalhar com a luva, vamos mais segura. E ela tem que trabalhar dentro da lei. Vamos lá, vamos. Exato. Entendeu? É isso que a gente quer dar segurança a quem está fazendo e quem está entrando no marketing multinível. Gente, quem entra no marketing multinível, procura uma empresa realmente boa. Agora, você tem que trabalhar, porque fazer marketing multinível não é você ficar sentado, ir lá e acabou. Não, você tem que botar gente, você tem que recrutar as pessoas, você tem que apresentar o seu produto, você tem que acender o que é esse produto, você tem que vender e trabalhar o seu produto. Muito bem. Pessoal, mais uma vez, Popó, a gente te agradece muito. Acabou? Muito, acabou. Mas parece que depois que você chegou, deu problema no servidor, voltou de pessoas ali. Então, sabe, foi complicado. E eu espero poder contar outras vezes contigo. Espero que você não cobre direitos autorais pelo que eu vou falar agora, mas tem uma palestra que a gente usa um vídeo seu. E é impressionante, você consegue verdadeiramente motivar o pessoal, sensibilizar. A gente sabe assim, você lutava literalmente. Deve mas ser uma luta de bairro, que o cara levanta e bate nele. É mesmo? É assim que funciona, né? A gente sabe, mais uma vez, a gente sabe um pouquinho da sua história, o pouco que a gente sabe é suficiente para nos deixar muito orgulhosos de sermos brasileiros, muito orgulhosos de ter você representando a gente lá em Brasília e agora muito orgulhosos de ter você com a gente no Marketing Multinível. Mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Uma honra. Carlos, muito obrigado, meu irmão, de participar desse primeiro programa aqui. A gente sabe também do seu know-how, da sua expertise, de tudo aquilo que você fez. É uma honra ter você aqui com a gente também. Sala Louvre com os 22 horas. E o diretor está aqui me cobrando, ele falou que mais um minuto essa sala explode literalmente, para a gente sair que eu já falei demais. Às 22 horas, sala.louvre.com.br. Com o Luiz Vaz. E o Paulo pediu para eu agradecer aqui algumas pessoas que estão com a gente, os nossos parceiros, o Cadu, que é ex-BBB, o pastor Fábio do Rio, Paulo Ricardo Figueiró, figura, meu irmão, um abraço, mas fica com Deus. Lucas Machado e toda essa galera do Balneário Camboriú, que parece que está em peso aqui com a gente. O João Varung, que está aqui especial, que parece que o Paulo tem uma paixão especial por você. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Foi o primeiro de uma série de muitos programas que teremos. Não deixe de assistir. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Tenham uma excelente noite. Sem palavras, primeiro programa arrebentando na audiência, explodiu! Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado.